Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo na área, diretamente do Instituto Rodolfão, para a gente poder continuar aqui o nosso curso de gramática, tá certo? Hoje nós vamos fazer uma aula curtinha, com alguns conceitos pontuais, muito importantes, pensando em vestibular, pensando no Enem, tá certo? Nós estamos numa sequência de aulas sobre pronomes. Na última aula, nós falamos sobre os pronomes deíticos, aqueles que fazem referência a algo que está fora do texto, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre os pronomes anafóricos e catafóricos. Boa? Antes, vamos fazer uma rápida revisão aqui da função referencial dos pronomes. Nós vimos na semana passada que os pronomes não têm significado em si mesmos. Eles apontam para um significado no contexto. Nós vimos que a deixis, os pronomes deíticos, são aqueles que se referem a algo que está fora do texto, que só pode se perceber pela situação de comunicação. O que é isto? Isto, neste caso, o deixis de lugar, me refiro a algo que está aqui perto de mim. É um passador de slide, tá certo? Pronome deítico, referência exterior ao texto. Já os pronomes fóricos, que você também pode encontrar com a nomenclatura endofórico, é a mesma coisa, diz respeito a algo que está dentro do texto. Ó, Pedro é um ótimo aluno, ele estuda bastante. Quem é o ele? Ele é o Pedro. Portanto, a referência do pronome ele está dentro do texto, pronome fórico, endofórico, em oposição aos pronomes deíticos, que se referem a algo que está fora do texto. Você pode encontrar na nomenclatura esofórico. Queridos, os pronomes fóricos podem ser anafóricos ou catafóricos. Vamos dar uma olhada nisso? Queridos, o elemento de composição ana está presente em palavras fazendo referência movimento para trás ou para baixo. Por exemplo, a primeira consulta no médico é uma anamnese, é um conhecimento da vida pregressa do passado do paciente. Análise é olhar aquilo que já passou, tá certo? Ana, movimento para trás ou para baixo. Então, anáfora é a referência a algo que está para trás, a algo que já passou, algo que já foi citado no texto. Toda vez que nós temos um pronome que se refere a algo que já foi citado no texto, ali ocorreu anáfora. Dá uma olhadinha nessa tira aqui do Laerte. Adão, nunca vou te entender. Você tem uma vida boa, uma mulher que te ama, estabilidade, mas vive estragando tudo, se metendo em encrencas, rompendo relações e voltando arrependido. Veja no Manual do Amor. Não foi você quem o criou? Deus conversando com Adão aqui. Repara que tem uma ambiguidade nessa última fala, né? Porque o não foi você quem o criou, tem esse pronomezinho o, que pode se referir tanto a manual como a amor, né? Veja no Manual do Amor, não foi você quem o criou, criou o Manual do Amor ou criou o amor. Independentemente dessa ambiguidade, o pronome o se refere a algo já citado. Quando o pronome se refere a algo já citado no texto, trata-se de uma referência anafórica. Vamos dar uma olhadinha em mais alguns exemplos aqui. Ó. Como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Essa ideia nos parece estranha. Trechinho do Cacique Seattle aqui, escrito no século XIX, para o presidente dos Estados Unidos. Essa ideia. Qual é a ideia? Essa ideia. A ideia de comprar ou vender o céu, o calor da terra. Então é algo já citado, referência anafórica. Busquei primeiro o amor, porque ele produz êxtase. Eis o que busquei, e embora isso possa parecer demasiado bom para a vida humana, foi isso que afinal encontrei. Este pronomezinho ele aqui se refere ao amor, anafórico. O pronome isso se refere a buscar o amor, né? E embora isso possa parecer estranho, buscar o amor possa parecer estranho, algo já citado, pronome anafórico. As pessoas não costumam pedir desculpas. Quando o fazem, não é com a mesma ênfase com que erraram. Repara, esse o se refere a pedir desculpas, que foi citado antes. Beleza? Então aqui nós tivemos exemplos de pronomes anafóricos. Queridos, aqui fica uma dica para sua redação quando você tem dois antecedentes. Às vezes você está lá produzindo o seu texto e tem dois termos antecedentes que você quer retomar. Você pode usar o pronome este para retomar o mais próximo e o aquele para retomar o mais distante. Então olha aqui. Adoro futebol e vôlei. Este pela dinâmica. Este é o item mais próximo. Aquele pela imprevisibilidade. Aquele é o que está mais distante, é o futebol. Tá certo? Isso vale para quando tem dois antecedentes. Queridos,
Se o intuito é retomar uma ideia anterior, você pode usar o essa, tá? Essa ideia é a ideia já citada. Isso, o que foi citado antes. Essa ideia do este é especificamente para um termo anterior e o aquele para o termo mais distante. Beleza? Então, dois antecedentes, este para o mais próximo, aquele para o mais distante. Queridos, o que é referência catafórica? Referência catafórica é quando você tem que sair catando a ideia a que se refere o pronome. Primeiro vem o pronome e depois a ideia a que ele se refere. Olha essa tirinha da Mafalda aqui. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Toma, bang, bang, out. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. De novo tem ambiguidade, né? Só que agora de propósito. Veículo, meio de comunicação, veículo, automotor, certo? Mas agora olha no primeiro quadrinho. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. O que é o isso a que se refere o Felipe, amigo da Mafalda? Que a TV é um veículo de cultura. Primeiro veio o pronome, depois a referência. Queridos, em função catafórica, é mais habitual o uso do isto, tá bom? Isto e depois a referência. Aqui está reproduzindo uma linguagem informal, não havia necessidade de se preocupar com isso. Olha mais exemplos de pronomes catafóricos aqui. Estas foram as últimas palavras do meu mestre. Seja sincero com seus discípulos. Estas se refere ao que foi dito pelo mestre. Seja sincero com seus discípulos. Pronome catafórico. Quando saí de casa, meu pai me disse isto. Seja bom, ame o próximo e respeite a vida. Pronome catafórico se refere ao que vem depois. Seja bom, ame o próximo e respeite a vida. Ela só pode estar doente. Afinal, Maria nunca falta. Quem é ela? Maria. Referencial, referência catafórica. Primeiro o pronome, depois aquilo a que ele se refere. Então a gente encerra aqui as aulas sobre referência pronominal. O pronome pode ser deítico, quando indica algo que está fora do texto, deixes de pessoa, de tempo e de lugar. Em vídeos anteriores a gente viu isso aí. E hoje, pronomes fóricos. Anafóricos, quando se referem a algo que já foi citado. Catafóricos, quando se referem a algo que ainda será citado. É muito comum em vestibular questão que grifa pronome e pede para você buscar o termo a que ele se refere. Não é tão simples quanto parece. Nós veremos nas nossas aulas online isso aí. Espero vocês, beleza? Então, nesta aula, pronomes anafóricos e catafóricos, certo? Na dúvida, vai nos dar de Rodolfão. Beijo!